Salve, salve galera! É uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de Sociologia. O tema da nossa aula é Urbanização e Violência Social. Venha com a gente, vamos aprender, mas antes se inscreva no canal, curta o vídeo e depois deixe seu comentário. Vamos nessa? Bom, para a gente falar sobre o processo de urbanização, nós precisamos definir o que de fato é uma urbanização, né? Se a gente falar de acordo com parâmetros internacionais, o estabelecimento de uma urbanização se dá quando você tem a aglomeração de 20 mil pessoas ou mais. Isso, obviamente, acabaria excluindo boa parte das cidades brasileiras. O Brasil tem por volta de 5.500 municípios e nem todos esses 5.500 têm 20 mil habitantes. Então, quais são os parâmetros que a gente acaba definindo aqui no Brasil para identificar um centro urbano ou não um centro urbano, né? É se essa aglomeração, esse amontoado de pessoas tem uma sede administrativa, né? Então, se possui uma sede administrativa, como uma prefeitura, uma câmara de vereadores e, consequentemente, né, todo um aparato que acaba administrando as relações sociais naquele espaço, a gente já define como uma cidade. E é por isso que o Brasil hoje, tomando como relevância o último censo do Brasil, que foi em 2010, nós temos 5.570 municípios. Bom, essa aglomeração de pessoas, ela acontece, pelo menos aconteceu no Brasil, de uma forma muito intensa no século XX. Sobretudo na segunda metade do século XX. É claro que desde o governo Getúlio Vargas, a partir da década de 30, que aconteceu o estímulo da propagação da indústria, do campo fértil para o comércio, e isso estimulou cerca do setor de serviços e o setor da indústria. Isso acabou estimulando o êxodo rural no Brasil, e esse êxodo rural ele foi só aumentando. Hoje, o Brasil tem por volta de 85% da sua população vivendo em cidades. É um número até maior do que os Estados Unidos, que tem cerca de 82%, e do que a China, que tem por volta de 50%. Então é um número bastante significativo e que faz a gente pensar em quais são as críticas dessa urbanização acelerada que muitas vezes acabou desenvolvendo no Brasil um não projeto para receber essas pessoas nessas regiões, certo? Então, veja só, o Brasil tem cidades que muitas vezes são maiores do que países espalhados no mundo, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, que é o espaço de residência hoje de por volta de 11 milhões de pessoas. Já nós também temos cidades que têm um baixo índice de povoamento, vamos dizer assim, né? Um baixo índice de povoamento. Isso significa que a cidade tem um corpo territorial muito extenso e, consequentemente, tem poucas pessoas habitando esse corpo territorial. Esse corpo territorial, muitas vezes, é maior do que países também ao longo do mundo, como é o caso da cidade de Altamira, no Pará, que tem cerca de 160 mil quilômetros. Se vocês derem uma analisada aí, é muito maior do que vários estados brasileiros, certo? Então esse processo de urbanização envolve relações sociais mais profundas, mais complexas, indiretas e que faz a gente analisar qual é a situação do Brasil nesse momento. Você deve estar se perguntando assim, Cláudio, qual foi o momento que nós tivemos um processo de maior urbanização, de maior crescimento das cidades? Né? Isso aconteceu de forma bastante exponencial, vamos dizer assim, durante a ditadura militar, que teve um processo de intensificação da indústria, né? E que foi um período bastante longo, de 21 anos, de 1964 a 1985. Mas também nos anos 2000, esse êxodo rural acabou sendo completado, claro, né, por conta desses processos de incentivo, né, ao setor de serviços, de incentivo à indústria também, tá? Então, bom, vamos falar de urbanização da América Latina em si, que é o espaço geográfico onde o Brasil está localizado. Nós temos aí 80%
dos latino-americanos vivendo em cidades, né? É uma das regiões mais urbanizadas do mundo. Então, consequentemente, junto com essa urbanização, num espaço onde nós temos um capitalismo pouco desenvolvido, ou na verdade um capitalismo mais voraz, um capitalismo periférico, né? Nós temos desigualdades mais pulsantes também. Porque nós temos uma alta concentração de pessoas morando num pequeno espaço, então os problemas sociais, eles acabam sendo exponenciais também, tá? E, obviamente, que esses problemas sociais, eles vão desde a falta de um saneamento básico, que envolve tratamento de água e coleta de esgoto, até o déficit de moradia, porque nós estamos falando de cidades que têm 11 milhões de habitantes, como é o caso de São Paulo, e a não chegada dos serviços públicos até essas pessoas. Falta escola, falta creches, né? Às vezes não tem um território asfaltado. Então, esse é o grande problema, né? Que as cidades elas cresceram exponencialmente muito rápido e, claro, a administração pública não tem a eficiência necessária para que desenvolva os serviços públicos de qualidade para essas pessoas. É claro que a questão não é só eficiência, né? Mas por ser muito rápido, né, era preciso garantir também um projeto de urbanização. Beleza? Nós temos aí dois estados, né, na verdade duas cidades que estão englobadas dentro de dois estados que tem cerca de 95% da população morando em cidades, um dos maiores índices do mundo, que é o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, que deve ter uma proporção ainda maior que esses 95%, e o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que também o estado deve ter uma proporção muito grande, tá? Então, veja, se nós temos boa parte desses 11 milhões de habitantes da cidade de São Paulo, né, morando na cidade, na zona urbana, né, nós vamos ter, obviamente, um desordenamento das relações sociais. Tá? Bom, a forte urbanização durante a ditadura militar eu disse para vocês, e o processo de gentrificação, né? O que é esse processo de gentrificação? De uma análise mais rápida só para a gente conseguir entender isso. É que determinadas áreas, às vezes por conta de chegada de serviços públicos, às vezes por conta de chegada de indústrias, às vezes por conta de uma urbanização maior, mais concreta, mais investida, né, com maior investimento, vai fazer com que uma determinada área ganhe um sobrevalor imobiliário. E claro, pessoas que habitavam aquela área historicamente acabam sendo jogadas para fora. Por quê? Porque os serviços acabam ficando mais caros, né? O acesso a bens acaba ficando mais caro, e consequentemente isso faz com que as pessoas sejam expulsas dali, tendo que vender os seus imóveis para morar em regiões que são mais baratas e que atendam à renda que essa população vai ter. Então é claro que nesses processos de crescimento desordenado, vira e mexe a gente vê esses processos de gentrificação. A gente viu isso acontecendo principalmente nos grandes eventos que aconteceram no Brasil nos últimos anos, como é o caso das Olimpíadas e da Copa do Mundo, onde a construção dessas arenas desportivas ou então de centros de referência para essas ligas desportivas vai fazer com que quem já morasse ali há muito tempo tivesse que sair, né? Ou vender a sua terra para o Estado ou, consequentemente, não conseguir pagar mais as suas contas ali porque aquele espaço foi remodelado, ressignificado e outras relações simbólicas passaram a ocupar aquela região. Beleza? Bom, falar em processo desordenado de urbanização, o que vem sempre na nossa cabeça é a mobilidade urbana, né? Se está desordenada a mobilidade urbana, é um caos, obviamente, né? Porque se você vai crescendo de forma desordenada para a periferia sempre, né? Essa periferia, claro, não vai ter os serviços públicos necessários, não chega asfalto, não chega, obviamente, o ônibus, não tem ciclofaixas, não tem ciclovias, não tem vans, não tem transportes coletivos, não tem trem, não tem metrô. Isso faz com que as pessoas que morem nessas zonas periféricas tenham muita dificuldade em chegar ao centro, né? E geralmente ao centro
no centro nós temos as oportunidades de trabalho, as oportunidades de serviço. E, consequentemente, essas pessoas então passam muito tempo em deslocamento, cerca às vezes em São Paulo de 2, 3 horas para você chegar até o seu trabalho e depois do seu trabalho para sua casa também. Nós estamos falando mais ou menos de um cidadão que passa 30% do dia no trânsito, certo? Então, para tentar viabilizar o trânsito, nós temos visto nas maiores cidades do mundo, né, corredores de ônibus integrados, onde só ônibus passam e obviamente o ônibus, por ser um transporte coletivo, acaba desembocando, desafogando, né, esse número muito grande de pessoas. Muitas ciclovias, que é, né, um modelo de deslocamento que acaba muitas vezes servindo para as pessoas que fazem um deslocamento pequeno, né? Os estacionamentos para tentar receber esses carros que chegam também, e consequentemente a gente vê aí demolição de casas, as construções de vias mais largas e, obviamente, dependendo da situação, alguns governos incentivando o transporte coletivo ou o transporte individual de baixo teor de emissão de gás carbônico, tá? No Brasil, para vocês terem uma ideia, de 2002 a 2012, nós aumentamos muito a frota de carros individuais, certo? Claro que isso potencializou o trânsito, né? E principalmente tornou ainda mais caótico a mobilidade urbana. Então essa mobilidade urbana, né, que está toda defasada, que as pessoas não conseguem andar, acaba, claro, gerando consequências gravíssimas também para a saúde. Então não é só o tempo dessas pessoas que está em jogo, também a vida dessas pessoas. Porque nós temos aí inversões térmicas acontecendo frequentemente nessas cidades, né? Nós temos grandes tempestades de chuva nessa cidade. Por ter uma cidade que tem muito asfalto, é recorrente a ocorrência de alagamentos, né? Por ter também muito asfalto em determinadas áreas, nós temos ilhas de calor, e isso é muito perceptível em São Paulo, por exemplo, podendo variar a temperatura até 10 graus de um lugar para outro na mesma cidade. Ou seja, às vezes uma cidade que parece uma selva uma parte da cidade que parece uma selva de concreto e a outra que tem mais que é mais arborizada, por exemplo, pode ter uma diferença muito grande. Então essas ilhas de calor e a chuva ácida, né, que é essa fuligem da indústria que entra em contato com essas nuvens e que acaba corroendo, né, essa chuva acaba corroendo monumentos históricos, depredando os edifícios, acaba corroendo a tinta do próprio automóvel e uma série de outras coisas, né, que acaba sendo prejudicial para a vida humana também e para o patrimônio. Então, percebendo isso, né, é um problema, obviamente, a mobilidade urbana. E, consequentemente, é um problema ainda maior para as cidades que tiveram um processo muito acelerado, muito rápido de urbanização dentro do capitalismo periférico, certo? Outro problema que a gente não pode esquecer é o problema da moradia, né? Então, como essa cidade cresce desordenadamente, muitas das vezes, né, muitas das vezes não, mas sempre a periferia vai aumentando de forma exponencial também. E essa periferia crescendo de forma exponencial não vai ter asfalto, não tem tratamento de água, não tem coleta de esgoto, consequentemente está afastada do ponto comercial da cidade, do ponto econômico, do coração econômico da cidade. Então essas regiões acabam recebendo pessoas, muitas vezes, que estão em situação de vulnerabilidade. Então, as favelas, as periferias, os cortiços que crescem desordenadamente também, acaba, obviamente, influenciando de forma paradoxal, né, o crescimento dessa violência, o crescimento desse crescimento, influenciando o crescimento desse desordenamento urbano, certo? E,
consequentemente a gente tem uma segregação social aí, né? Os pontos econômicos com muita força, e a gente tem visto isso sobretudo em São Paulo, né? O centro de São Paulo, que tinha ficado de lado nesses últimos anos, né? Nos últimos 30 anos, por exemplo, que foi deixado de lado e que era um lugar meio que só voltado à história, patrimônios históricos, agora está sendo revitalizado, vamos deixar assim, né? E essa revitalização passa por um processo de modernização da arquitetura, né? E essa revitalização passa pela expulsão dos pobres dali, expulsão das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que moram nas ruas, por exemplo. E recentemente, pelo menos há uns 2 anos, nós vimos o problema da Cracolândia, né, que fica no centro de São Paulo, e que por esse processo de revitalização, entre aspas, né, que significa higienização social também, do jeito que é feito, acabou espalhando essa pobreza para todos os lugares ali do centro de São Paulo. Mas existe um projeto econômico de tentar revitalizar esse centro urbano de São Paulo, para tentar fazer do centro de São Paulo ali também um coração econômico. E, consequentemente, concentrar ainda mais as vagas de emprego, as vagas no setor secundário, no setor terciário, né? E ficar mais distante de quem mora, por exemplo, na Zona Leste, tá? Para vocês terem ideia, dados sobre moradia, né? Hoje nós temos cerca de 6 milhões de famílias, né, que não têm imóvel próprio. E nós temos cerca de 6 milhões de imóveis ociosos. Então veja que é uma política que não é muito racional se a gente pensar, né? Porque a gente tem muitos imóveis, sobretudo imóveis públicos também, tá? Que estão em situação de abandono, estão em situação de especulação imobiliária, estão em situação às vezes de endividamento profundo, né? Endividamento profundo. E obviamente aí, né, nós também temos muitas famílias que não têm casa para morar. Então é uma lógica irracional aí que a gente percebe nesse sentido. Nós também estamos assistindo um crescente individualismo, então muitas pessoas nesse exato momento proporcionalmente morando mais fora, né, morando sozinho, não morando fora, mas morando sozinho, enquanto que no passado as pessoas moravam com suas famílias, né? E o IBGE traz dados importantes aí pra gente, né? Que nós temos aí cerca de 84% das pessoas que têm acesso à água, 68% apenas que têm acesso à coleta de esgoto, ao lixo coletado. Ao lixo coletado 89%, né? E a energia elétrica 98%, sobretudo nesses últimos anos do século XXI. Nós tivemos um aumento bastante grande por conta de programas do governo, certo? Bom, e aí, né, pessoal, falou em urbanização e tudo mais, nós precisamos falar também dessas desigualdades sociais como um processo de violência também, porque se essas pessoas não têm acesso a médico, não têm acesso à coleta de esgoto, não têm acesso à mobilidade urbana de forma eficiente, se essas pessoas não têm tratamento psicológico, não têm creche, não têm casa para morar, elas estão passando por um processo de violência. Só que muitas vezes essa violência é uma violência naturalizada na nossa sociedade. Então, primeira coisa, o que é um ato de... O que é a violência, né? A violência, eu coloquei uma definição aqui, ó. É um ato que fere a integridade do corpo, a dignidade pessoal, que inibe o movimento, que impõe um obstáculo para o pensamento e posicionamentos políticos. Então veja que é bastante amplo. A violência ela não é só física, né? A violência pode ser simbólica, a violência pode ser passiva e a violência pode ser branca, tá? Então, a violência física a gente já sabe, a violência simbólica, ela envolve aspectos muito morais, né? Que às vezes envolve aspectos psicológicos. A passiva é você não fazer nada e ver aquilo acontecendo, e a branca é quando nós não sabemos, a gente sabe de fato, né? Mas é quando a gente não sabe diretamente de quem é a responsabilidade por aquela violência. Às vezes as pessoas morrem de fome, por exemplo, né? Então, pelo menos esses 4 tipos de violência a gente consegue caracterizar na sociologia, né? E claro, né, a gente fica aí vendo essa proliferação da marginalização, né, e vê também esse lance da propriedade
como um valor absoluto dentro da sociedade. E esse valor absoluto tem alguns sociólogos que vão dizer que se a gente fizer uma análise da Constituição Federal, vai perceber que a propriedade tem que cumprir uma função social. Caso não cumpra essa função social, ela pode ser incorporada pelo Estado. Tá? Então, ao mesmo tempo, a Constituição garante também o direito à propriedade. Então, como na Constituição não existe, né, hierarquização de direitos, fica esse embate com relação à propriedade. Enquanto que a proliferação da marginalização, né, enquanto que boa parte das pessoas que não têm acesso a essas oportunidades acabam, de certa forma, sendo marginalizadas, acabam não conseguindo construir oportunidades, né, e o processo de encarceramento acaba sendo levado ao pé da letra pelo Estado. Né? Então, vai preso o cara que roubou um shampoo, o cara que roubou um sabonete, né? O traficante de drogas, o cara que está passando droga de um lado para o outro. E esse encarceramento não vem assistido de nenhuma política eficiente de combate a isso, né? De combate à pobreza, de combate às opressões e tudo mais. Então o que a gente vê é um Estado que ataca muito mais as consequências da pobreza, ou então criminaliza a própria pobreza, mas que não tem medidas eficientes que reformulem a estrutura social para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Então, essa marginalização deixa as pessoas numa situação de vulnerabilidade gigantesca. Vulnerabilidade social, então as pessoas estão mais suscetíveis a fazer vários trabalhos, né? As pessoas estão mais suscetíveis a realizar diversas atividades para conseguir o seu sustento, e as pessoas estão numa vulnerabilidade também psicológica, porque elas acabam ficando até descrentes de si mesmo. E aí então, né, há um aproveitamento da exploração da pobreza através do turismo sexual, que a gente vê que o Brasil há muito tempo em determinadas regiões é um espaço desse tipo, né? Muitos estrangeiros vêm para o Brasil para ter essa prática, para praticar isso. O tráfico de drogas, né? O subemprego, o trabalho infantil, inclusive, pessoal, tudo isso, né? A formação de milícias, por exemplo, né? Que seria essas guardas armadas que acabam controlando um território e decidindo quem pode vender, quem não pode vender, quem inclusive pode fazer campanha política dentro desses territórios. Então, se a gente fizer uma reflexão, né, nós vamos perceber aí que todas essas coisas aqui, né, desde o turismo sexual a milícias, elas não estão só em grandes centros urbanos, elas também afetam cidades, claro, cada uma do seu modo, né? Também afetam cidades do interior, cidades do sudeste, cidades das partes mais ricas do Brasil também, né? E ao mesmo tempo a gente também cria uma naturalização da violência do Estado, né? Como se a violência que o Estado praticasse não fosse considerado violência, porque seria como se a sociedade entendesse que aquilo seria necessário para coibir, né, determinados comportamentos. Então a gente vê, claro, esses programas policiais ganhando corpo com a espetacularização da violência, né? E também estimulando o medo na população, né? E principalmente numa vida cada vez mais individual, estimulada pelo individualismo, né? Pela concorrência dos indivíduos, onde os indivíduos inclusive são estimulados a resolverem seus próprios problemas sozinhos, onde toda a culpabilização do insucesso pessoal, de carreira, né, relacional, acaba sendo jogado nas costas do indivíduo. Isso acaba sendo explorado pela mídia também, né? E isso faz com que a gente perceba os problemas como características individuais, né? Então a gente percebe o problema da violência como um problema moral, um problema comportamental de uma pessoa, e não perceba a violência como um sintoma de algo estrutural da sociedade.
certo? Então a gente vê aí a criminalização da pobreza e o aumento das facções, isso é muito nítido, né? Porque muitas vezes as pessoas vão presas, né? Essas pessoas vão presas, elas vão para os presídios, e nos presídios, por elas não terem nenhum tipo de assessoria, seja social, jurídica ou psicológica, as facções acabam se aproximando desses indivíduos e integrando esses indivíduos em facções, né, nessas facções. E essas facções passam a ser cada vez mais ampliadas. É válido lembrar que as facções, elas são, claro, uma espécie de corporações, não especificamente da violência. A violência é um instrumento utilizado, mas são corporações financeiras que objetivam, né, a acumulação, que objetivam os negócios. O PCC, por exemplo, é uma facção? Mas o objetivo final do PCC não é matar os outros. O objetivo final do PCC é acumular, vender, empreender, né, e utiliza a violência, né, física aí como um instrumento para esse empreendedorismo. Não é à toa que tem um pesquisador que diz que o PCC mais cresceu no período em que ele foi menos violento, né? Ou seja, mais cresceu porque se está menos violento, as pessoas vão nas bocas de fumo com mais frequência, não tem tanto medo de chegar lá, né? Faz essa pacificação com a polícia também, isso traz mais garantia, melhor sucesso dos negócios e consequentemente isso exponencia as suas vendas, né? Então, claro, agora a gente também está assistindo os crimes nas pequenas e médias cidades, principalmente porque houve, né, e está havendo ainda um movimento de saída dessas grandes cidades, e as médias cidades têm recebido indústrias, têm recebido bastante comércio, e isso também fortalece a aglomeração, fortalece o desenvolvimento urbano, e os problemas que antes eram exclusivos das grandes cidades passam a ser também das pequenas cidades. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Comenta aí, curta o vídeo, se inscreva no canal. Essa foi mais uma aula de Sociologia. Um abraço e até logo!